Olá você, muito obrigado pela sua audiência. É para você que está aí sentadão aí, que nós vamos fazer hoje uma entrevista muito importante. O meu convidado de hoje, há 36 anos, ele não dorme uma única noite sem mandato popular dado pela sociedade. 6 mandatos como deputado federal, um mandato inteiro de senador de 8 anos, está no 2º mandato de senador, são mais 4, 12 de senador, com 24, 36 anos, disputou eleições desde 1990, ele é pós-graduado pela Universidade Nacional de Brasília, em ciência política, é do interior do estado de Mato Grosso, filho de nordestino, baiano, presidiu a Associação Comercial e Industrial da Grande Rondonópolis, e eu começo já perguntando quem é o Wellington Fagundes. É um pouco mais do que você falou, né? Porque é importante dizer, meu pai veio da Bahia para cá, para Poxoréu, a pé, né? E a cidade que recebeu muitos nordestinos que vinham à busca do diamante. Primeiro, Cuiabá foram os bandeirantes, né? Aqui o ouro, e depois os nordestinos com o diamante. E finalmente agora o sulista, né? Com o que a gente fala que é o diamante ouro que a soja, né? O diamante branco, né? E filho de uma família, somos em 7 irmãos, 5 irmãs, a minha irmã mais velha é freira franciscana, portanto o lugar de estudar naquela época era no convento dos padres e das freiras em São Lourenço de Fátima. Então eu, como caçula com a minha irmã, é o que ficamos em casa ajudando a minha mãe nos afazeres de casa, porque nós tínhamos um boteco, né? E que vendia de tudo. E naquela época, Wilson, era com secos e molhados que falavam, né? Secos e molhados, tinha de tudo, ó. Rapadura, feijão, arroz, querosene, roupa, era de tudo. Fumo, de tudo tinha, né? E era com 1 ano de prazo. Então é aquela época em que eu fui alfabetizado muito cedo, aos 6 anos de idade, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, para ajudar o meu pai, que era analfabeto, semi-analfabeto, né, que a gente fala, né? Ele sabia fazer conta muito bem, de conta de diminuir, somar, multiplicar, dividir, era com ele. E curso superior o senhor fez onde? Eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de São Vicente, depois, primeiro em Rondonópolis, na Escola Sagrado Coração de Jesus, depois no La Salle, na Escola Agrotécnica Federal de São Vicente, e fui para Campo Grande, e aí fiz a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em medicina veterinária. Então, me formei aos 22 anos, voltei para Rondonópolis, onde com dinheiro emprestado da família, montei o meu primeiro negócio, que foi uma loja de produtos agropecuários, Agroboi, e com isso o laboratório, foi o primeiro laboratório de anemia infecciosa equina de Mato Grosso, também a primeira fábrica de ração de Mato Grosso, e daí cresci como médico veterinário, na assistência técnica, fui professor, quando ainda em Campo Grande, quando fazia faculdade, dava aula à noite, e quando voltei para Rondonópolis também, mesmo com a empresa aberta, eu dava aula à noite. E aí, eu utilizei a mesma metodologia que era na minha faculdade. Aos finais de semana, nós íamos para as fazendas fazer aula prática. Então, eu fazia da mesma forma com meus alunos, aos finais de semana, eu os levava para fazer aula prática, para eles poderem conviver como era o lema da Escola Agrotécnica Federal de São Vicente até hoje, aprender fazendo, porque eu só acredito naquele que, além da teoria, ele conhece a realidade da prática, que vivencia, né? E assim foi a minha vida, e fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, e daí elegemos o Barretinho, né? Como ele foi vereador, deputado estadual, depois eu como presidente do PL, já naquela época, eu, então, coordenei a campanha do Barretinho para prefeito. Ele foi eleito e aí o Barreto me intimou. Wellington, você gosta de política, é a sua oportunidade agora. Então, eu fui secretário de planejamento do município de Rondonópolis e, claro, daí também foi a oportunidade que eu tive para ser candidato a deputado federal. O senhor já foi secretário de planejamento da Prefeitura de Rondonópolis e eu me lembro bem que o senhor também foi secretário de Estado na gestão do governador Dan de Oliveira. Isso mesmo, fui secretário de projetos estratégicos e daí desenvolvemos 2 projetos importantes aqui para Mato Grosso, que foi o projeto das pontes, que fui buscar na Itália, foi o único projeto apresentado pelo Brasil na visita do Fernando Henrique Cardoso, e o Sérgio Mota foi o que aprovou, porque Mato Grosso não tinha capacidade de endividamento.
Então, o Sérgio Mota foi a pessoa importante do governo, uma relação que eu tive com ele muito grande, e muitos questionam por que essa ponte aqui, tão bonita, né, que liga Cuiabá a Vargem Grande, tem o nome de Sérgio Mota. Pois é, já recebi várias vezes essa pergunta. Wilson, quem que é Sérgio Mota? E por que deram o nome de Sérgio Mota para essa ponte? Por favor. Exatamente, porque foi o Sérgio Mota, como ministro, que teve toda a condição de criar uma excepcionalidade para que Mato Grosso pudesse buscar esse recurso. Olha, foi um sucesso. Em menos de 3 anos, nós conseguimos concluir essas pontes, e a Sérgio Mota é um ícone, né? Uma ponte exemplo de engenharia, muito bem feita, e assim foram pontes em todas as estradas de produção de Mato Grosso. Porque naquela época, só com ponte de madeira, é claro, começou a surgir as carretas, e a carreta passava em cima de uma ponte de madeira e acabava com tudo. Então, esse foi um grande programa que conseguimos desenvolver, e também, junto com o Dante, foi a conclusão da usina de Manso. Eu coloquei o recurso para toda a área ambiental para viabilizar a retomada da usina de Manso. E aí, exatamente, por que aconteceu esse projeto, Wilson? Exatamente na década de 70, houve aqui uma grande enchente. 74. 74, exatamente, onde destruiu praticamente o bairro Terceiro. Para quem não sabe, é quem vai rio abaixo ali da Ponte Nova, toda aquela parte esquerda foi praticamente destruída, onde há o NIC, e do lado direito também. Veio água até aqui na Senador, na Carmim de Campos, ali na Igreja de São Gonçalo, até a unidade da Polícia Militar, até ali chegou água. Exatamente. Então, imagina não ter a usina de Manso. E por que foi idealizada a usina de Manso? Foi o engenheiro da Eletronorte, à época, que bolou a usina de Manso como uma grande caixa d'água. São mais de 40 mil hectares e maior do que a usina de Guanabara. E essa usina de Manso, então, ela tem, além da questão da geração de energia, fazer o controle, ou seja, a perenização do rio Cuiabá. Não ter seca demais, para não prejudicar o Pantanal, e também não ter enchente. De lá para cá, nunca mais teve enchente em Cuiabá, e além do que é uma grande caixa d'água, então nós temos água abundante para fornecer aqui para toda a Baixada Cuiabana, além de controlar o Pantanal. Então, se hoje nós temos água abundante aqui, e eu me lembro, quando você era prefeito, o Wilson, eu, o Antero e a Thelma fizemos uma emenda para você fazer a ETA do Tijucal, ampliar a ETA do Tijucal. Está lá. Hoje ela produz 48 milhões de litros por dia. Resolvemos a questão da falta d'água em Cuiabá e quero ser honesto com o telespectador. Foi um trabalho do senhor, senador Wellington Fagundes, da deputada Thelma de Oliveira e do senador Antero Paz de Barros. Vargem Grande está aí vivenciando um drama da falta d'água para parte da sua gente. Mas Cuiabá não tem mais esse problema e uma grande solução foi justamente essa ETA. E com o Roberto França também conseguimos levar toda a água lá para o Pedra 90, aquele grande reservatório que teve. Ou seja, eu sempre fui um municipalista e sou municipalista convicto, Wilson, porque é no município que acontece, que vive as pessoas. E tem uma outra obra, senador Wellington, que ainda não está concluída, mas o senhor também deu um pontapé importante, que é o Rodoanel de Cuiabá. O Rodoanel de Cuiabá, muito importante, também começou no seu governo. Recursos que também alocamos, né? O senhor Jonas Pinheiro. Exatamente. E como a Serra de São Vicente também, que eu fiz uma grande parceria com o Jonas Pinheiro. E essa obra é estratégica para Cuiabá. Começamos com um convênio do DENIT, você sabe, sempre trabalhei muito na questão da infraestrutura, sou presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, e aí conseguimos fazer o convênio com a Prefeitura. Depois, esse convênio foi refeito com o governo do Estado, onde as obras estão acontecendo. E isso é um trabalho que nós fizemos lá atrás. Por isso, Wilson, é importante, não tem governo que é dono da verdade, e nem um governo que pode achar que eu sozinho fiz tudo. Ninguém faz nada sozinho. Ou seja, o poder público tem que ter, e eu sempre defendi, que um dê sequência ao outro. Porque uma obra que começou não pode ficar paralisada. Senador, o senhor atuou fortemente junto com o Jonas Pinheiro na duplicação, primeiro da Serra de São Vicente. Por que continua morrendo tanto motorista ali? Bom, ali nós temos um problema sério, que é na Serra exatamente, um ponto em que os caminhões, ao descer na serra, muitos deles não tinham manutenção, principalmente do sistema de frenagem, e aí aumenta a velocidade, e ali tem um ponto crítico,
onde está sendo construído uma caixa de brita. É uma obra muito cara, muito bem defendida pelo baixinho dos caminhões, né? Ela é importante, mas não será a solução definitiva. Nós precisamos fazer lá em cima da serra, com a Polícia Rodoviária Federal, um grande terminal da Polícia Rodoviária, com também todo um sistema de avaliação dos caminhões, para que o caminhão não desça na serra sem ter uma manutenção adequada. Aquele caminhão que não tiver com as condições ideais, ele vai para a oficina, não deixa descer. Quem tá fazendo é o Estado, o Nova Rota Oeste? Essa é a Nova Rota Oeste, Tá dentro da avaliada em concessão. quanto? 80 milhões E aproximadamente. não será a solução? Não, só ela não. É importante, mas eu entendo que é muito importante fazer em cima da serra para prevenir. Um posto de verificação de freios. Ali a caixa de brita, isso mesmo, um posto de verificações de freios, ou seja, das condições do caminhão. Então, junto com a Polícia Federal, todo um sistema de avaliação da condição do caminhão. Porque a caixa de brita, o que vai acontecer? O caminhão terá a fuga, mas ele vai entrar desgovernado. Pode evitar muitas mortes, mas aí os danos materiais, pode ainda acontecer até perda de vida. Por isso, fazer o preventivo é muito melhor. E aí, Wilson, eu preciso voltar aqui da questão de Várzea Grande. Por que não tem água em Várzea Grande? Então o senhor vai responder esse tema depois do intervalo comercial. Fique aí, porque no próximo bloco o senador vai falar sobre Várzea Grande, falta d'água, mas eu quero que ele fale também sobre a ferrovia. Vai chegar ou não vai chegar a Cuiabá? É rapidinho, não saia daí. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar, busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização, bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a Pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira, piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na Pousada Casa da Serra. Esta propaganda tem só 30 segundos. Parece pouco, né? Mas nesse tempo, mais de 180 mil litros de água são desperdiçados nos pequenos atos em que não prestamos atenção. No banho, escovando os dentes, lavando a louça e em outras situações que deixamos a torneira aberta sem perceber. Evitar o desperdício é essencial para que a água continue chegando com qualidade para você e toda a cidade, mesmo na estiagem. Água, o melhor tratamento é valorizar. Águas Cuiabá. Se eu te falasse que você tem a chance de participar de um quadro e ganhar R$1.000, o que você faria? Ou então entrar numa moto minha. R$1.000? Ia pagar umas contas. Meu emoção é ter uma moto. E se eu te convidar para participar de um quadro no programa Wilson Santos, onde você vai responder perguntas e numa sexta-feira poder sair de lá com R$1.000? Você toparia entrar? Opa, na hora. E se você quiser ser como o Maxson e participar do quadro Show do Milão e concorrer a R$1.000 numa sexta-feira, entre em contato com a gente que a gente vai te explicar como participar. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que nós trazemos
personalidades para prestarem contas do seu trabalho. E hoje, com muita satisfação, eu recebo o senador da República para o Mato Grosso, já no seu segundo mandato como senador, o Wellington Fagundes, e no bloco anterior ele ficou nos devendo como anda a situação da água em Várzea Grande. A prefeita lá é do seu partido, Flávia Moretti, é PL, como o Wellington Fagundes é PL. Olha, com muita dificuldade ela está tocando. E aí é importante historiar, o Wilson. Nós tivemos num governo bem anterior o PAC, né? Foi ainda no primeiro governo, onde nós tínhamos como vice o Zé Alencar. E esse PAC do saneamento foi um PAC extremamente importante. Conseguimos aprovar, e olha só, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande. Rondonópolis, nós conseguimos resolver o problema com esse e com outros recursos que eu coloquei no orçamento. E Rondonópolis hoje, e aí é importante dizer, os prefeitos que deram sequência, o Zé Carlos do Pátio, que foi muito no governo dele, mas começou com Adilto Saquete, fez um grande trabalho, e concluindo, então, na administração do Zé do Pátio. Portanto, a água em Rondonópolis ainda é uma água, o sistema todo é do município, e Rondonópolis é a única cidade do centro-oeste brasileiro que tem 100% de saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado, isso começou com Bezerra, né? Essa parte de esgoto, ainda com Bezerra, quando era governador. Né? E também o lixo. Bezerra fez aqui em Cuiabá a primeira grande ET, essa ET Dom Aquino. Isso, ainda hoje é a maior estação de tratamento de esgoto. O mesmo que fez... fez... Foi o primeiro político de Mato Grosso que pensou em esgoto, foi Bezerra. O mesmo que fez em Cuiabá, nós fizemos em Rondonópolis. Só que em Rondonópolis, exatamente por ter dado uma sequência, um prefeito com o outro, hoje nós podemos comemorar e dizer realmente, Rondonópolis é a única cidade que tem 100% de saneamento básico e ainda é fonte de renda para o município, porque ele é administrado pelo município, então, ao invés de dar prejuízo, o sistema de saneamento, ele dá lucro, resultado. Agora, o poder público não tem lucro, ele sobra recursos para mais investimento em asfalto e em tantas outras. Várzea Grande também, Cuiabá foi aprovado, só que aí Cuiabá foi concessionada. Como foi concessionada, não foi concluído esses recursos, mas hoje ela está tocando as obras aí. Cuiabá está resolvendo. O problema é Várzea Grande, porque infelizmente a obra não foi tocada. E agora com a prefeita Flávia, e eu quero parabenizar, as pessoas não sabem disso, mas ela conseguiu colocar todos os documentos e nós conseguimos aprovar todo aquilo que estava parado. Então, são quase 100 milhões de reais que estão sendo investidos, mas Várzea Grande precisa de praticamente, talvez, 1 bilhão de investimento para resolver o problema da água. Mas qual é o problema de Várzea Grande? É a captação, a distribuição e o tratamento da água, né? E o esgoto praticamente não tem nada. Então, por isso, a prefeitura sozinha dificilmente dará condições de fazer. Ou nós vamos criar um novo PAC, ou a prefeitura faz a concessão, para que com recurso privado tenha essa possibilidade de investimento o mais rápido possível. Porque, como eu falei, água não é problema. Nós temos água à vontade com a usina de Manso. O rio Cuiabá não seca e não vai ter enchente. Então, é um grande fornecedor. É só fazer como você fez à época, a ETA ou várias ETAs, você faz o tratamento e faz a distribuição. Mas, junto com isso, tem que aproveitar para fazer o esgoto também. Senador Wellington Fagundes, caso o senhor venha eleger-se no próximo mês de outubro o novo governador de Mato Grosso, qual a sua disposição em investimentos no saneamento básico, tendo em vista que nos últimos 10 anos o governo de Mato Grosso não investiu 1% da sua arrecadação? É só pegar o orçamento, que é verdade o que você está dizendo. O governo do Mauro não teve nada de investimento praticamente em saneamento em município nenhum de Mato Grosso, pelo governo do Estado. Né? Então precisa ter um projeto de Estado. E olha, por incrível que pareça, Wilson, as cidades com mais problemas estão exatamente na Baixada Cuiabana. Né? Por quê? Você lembra do Dante de Oliveira quando tivemos o projeto BID Pantanal, que era exatamente para fazer saneamento, para cuidar de toda a cabeceira do Pantanal. Infelizmente, à época, foi o governo Blário devolveu o programa Pantanal, que era 70% de recursos do governo federal. Acho que foi um erro muito grande. Depois o Fernando Henrique, em Corumbá, quando assinou,
dispensou a contrapartida dos 2 estados, 100% de dinheiro gratuito. Isso 200 milhões de dólares para Mato Grosso e o mesmo montante para Mato Grosso do Sul. A gestão do Braille pôs na gaveta e acabou com o programa BID Pantanal. Isso é importante que a população saiba, né? Quem perdeu com isso? Perdeu toda a Baixada Cuiabana, porque nós não temos política pública eficiente para a cidade da Baixada Cuiabana, né? Principalmente nessa área do saneamento, e para o Pantanal, que sofre todas as consequências. Você lembra que há 4 ou 5 anos atrás nós tivemos aí a queimada dos Pantanal, foram 4 milhões de hectares destruída, né? A fauna, a flora. Aí eu criei, inclusive, uma comissão externa, daí o projeto do Estatuto do Pantanal, que já foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados e também sancionado pelo presidente da República. Já é lei. Quais são os principais pontos do Estatuto do Pantanal, senador? Vamos lá. Primeiro, criar uma política pública de sustentabilidade do Pantanal, junto com a legislação estadual que vocês já aprovaram na Assembleia, assim como também Mato Grosso do Sul, porque uma terra sem lei é uma terra abandonada, né? Porque quem era proprietário do Pantanal até agora há pouco, qualquer coisa que fizesse era criminalizado. Então, deixa eu dar uma boa notícia para o senhor. Eu desci semana passada o Rio Cuiabá de ponta a ponta, e quando eu passei na Fazenda São João, dos descendentes de Sebastião Camargo Correia, eu conversei com um veterinário responsável pela pecuária. Eles têm lá 1.000 e poucas cabeças. E ele me disse, Wilson, agora a direção lá em São Paulo já deu sinal verde, nós vamos ampliar o rebanho, porque as mudanças que foram feitas, tanto pelo Estatuto como pela legislação estadual, permite a gente ampliar a pecuária. É isso. Eu quero parabenizar o deputado Avalone, que foi presidente da comissão. Sim. E que fez um grande trabalho, né? Agora, quem é o presidente agora da Comissão de Meio Ambiente? É o Botelho. O Botelho, né? Espero e vamos continuar fazendo essa parceria, porque com o Botelho como presidente também fizemos muito trabalho. E olha, foi muitas ações que fizemos. Então seria a primeira, uma política pública de sustentabilidade. A primeira, o que é sustentabilidade? Isso que é importante. O Pantanal não é para ficar preservado intacto, muito pelo contrário. O nosso Pantanal já foi muita riqueza. Na Segunda Guerra Mundial, quem abasteceu os nossos soldados, aliados todos, foi exatamente o charque aqui do Pantanal Mato-Grossense. Nós já tivemos no Pantanal produção de açúcar. Agora, na onde pode, tem que estar sendo regulamentado, porque 93% do território do Pantanal pertence à iniciativa privada. Então, não pode ser criminalizado quem quer ajudar. Você se lembra daquela época das queimadas? A Tereza Cristina, a ministra, ela falou do boi bombeiro. Isso foi muito ridicularizado, porque a imprensa nacional, sem conhecer a especificidade do que é o Pantanal, não conhece a verdadeira situação da Amazônia, vem só fazer crítica, influenciado por gente de fora do país. E o nosso Pantanal, ele, além da sua riqueza exuberante, do turismo, de tudo aquilo, ele precisa de fazer infraestrutura e ter a sustentabilidade, porque no Pantanal existe o homem pantaneiro. E o senhor propõe também um tal de selo verde de sustentabilidade. O que Isso, mas é importante dizer do homem pantaneiro, que é o quilombola, o indígena, o ribeirinho, aqueles pescadores que precisam de ter uma lei, mas não para prejudicar a vida deles. Nós temos que dar sustentabilidade, fazer com que aquela riqueza também seja para a vida humana. Animal, preservar, como a gente fez a questão dos poços artesianos, um projeto junto com a MM e também a Universidade Federal. Está lá os poços, porque naquela época faltou água no Pantanal, por incrível que pareça. Por que está faltando água no Pantanal? Por causa do assoreamento. É o impacto que vem daqui, a areia descendo para lá, o esgoto, o lixo e tudo. Então, o selo verde do Pantanal, que agora veio aqui a ministra e foi feito então, a regulamentação, a portaria, o selo verde é exatamente para buscar financiamentos. Empresas de fora do mundo inteiro que venham a falar que o nosso Pantanal precisa de ter uma boa conservação, uma boa sustentabilidade, eles vão receber esse selo verde e, em contrapartida, também contribuir para a ciência, para a pesquisa, para o desenvolvimento do Pantanal. E por isso, Wilson, nós criamos o INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que na minha diplomação, na nossa diplomação, esteve aqui o ministro Marcos Pontes, lembra-se? Lembro dele. O astronauta veio aqui para exatamente fazer essa implantação e agora, com o concurso nacional que foi feito pela ministra Luciana, já foi nomeado
definitivamente o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e agora com o selo verde, tudo isso será instrumento para que a gente possa desenvolver. Senador, o senhor, como deputado federal, se eu não estiver equivocado, foi autor de um projeto que virou lei, que foi a criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Como anda a universidade? Olha, isso é uma das minhas maiores realizações, né? Porque quem tem o nome de magnífico é só o reitor ou reitora. Porque é magnificência, isso o que é? Educação, é o ensino, né? Então, por isso, hoje as nossas universidades precisam de uma atenção muito grande. E nós precisamos fazer o papel que está lá na Constituição. A universidade tem que descentralizar, tem que ir para o interior. Assim como eu também estou aqui na condição agora de pré-candidato a governador. E se o senhor for eleito, qual a sua posição em relação à Unemat? O Unemat tem que expandir a Unemat, tem que dar mais condições para a Unemat poder atender essa juventude que está aí sedenta. Porque as universidades privadas, olha, o aluno tem que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Por isso eu defendo, antes disso também, a escola profissionalizante, os cursos tecnológicos que estamos criando com o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Hoje nós estamos, Wilson, em 22 campos em todas as regiões de Mato Grosso. O Instituto Federal, que é a Escola Técnica Federal e Agrotécnica, é a mais antiga de Mato Grosso. 1909. Você estudou lá, não? Estudei. Muitas personalidades. Muitas personalidades estudaram lá. E hoje o Instituto é a maior instituição de ensino superior e técnico do Mato Grosso. E o mais eficiente. Eu quero parabenizar aqui o reitor Júlio César, o grande, esse é o grande. Não é o Júlio pequeno, não. É competente. Historiador. Tem uma grande equipe, porque ninguém faz nada sozinho. O Júlio é humilde, é uma pessoa muito competente. Então nós temos que incentivar, por isso criamos a segunda Universidade Federal de Rondonópolis, que está sendo um sucesso, com muitos cursos sendo implantados, e agora o meu projeto já vai ser aprovado, provavelmente, o mês que vem, para criar a Universidade Federal do Nortão em Sinop. Senadora bandalheira tomando conta de Brasília, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal estão nu. O senhor assinou o requerimento para a CPI do Master? O senhor responde depois do intervalo. É rapidinho. Tá bom demais. Tá aí. Hospede-se em Cuiabá, no Brisas Hotel Style. Apartamentos aconchegantes de 35 metros quadrados, com todo o conforto e estilo que você merece. Uma experiência única. Cada andar celebra a rica cultura e biodiversidade de Mato Grosso. Comece o seu dia com um delicioso café com arte. Brisas Hotel Style, onde a beleza e a modernidade se unem. Saiba mais e reserve já. Está construindo ou reformando? Na Santana, materiais para construção em Chapada, você encontra tudo em um só lugar. Do alicerce ao acabamento, oferecemos produtos de alta qualidade e variedade com o atendimento que realmente faz a diferença. Sua obra ganha mais segurança, economia e praticidade. Venha conferir nossas ofertas e transforme seu projeto em realidade. Santana, construindo sonhos com você.
Se eu te falasse que você tem a chance de participar de um quadro e ganhar R$1.000, o que você faria? Ou então entrar numa moto minha. R$1.000? Ia pagar umas contas. Meu é meu sonho ter uma moto. E se eu te convidar para participar de um quadro no programa Wilson Santos, onde você vai responder perguntas e numa sexta-feira poder sair de lá com R$1.000? Você toparia entrar? Opa, na hora. E se você quiser ser como o Maxson e participar do quadro Show do Milão e concorrer a R$1.000 numa sexta-feira, entre em contato com a gente que a gente vai te explicar como participar. Muito obrigado pela sua audiência. É para você que nós preparamos este programa e hoje nós recebemos o ex-deputado federal, atual senador da República por Mato Grosso, o Wellington Fagundes, e no bloco anterior eu questionei, o senhor assinou, não assinou o requerimento que propõe uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar as denúncias estrondosas do senhor Daniel Vorcaro do Banco Master? Sim, assinei. Junto com todos os nossos parlamentares da oposição, eu sou líder do Bloco Vanguarda, PL Novo. Toda terça-feira nós nos reunimos para discutir a semana e as estratégias da oposição. Nós assinamos e estamos fazendo pressão. E é importante que o cidadão também nos ajude a fazer pressão. Porque o que acontece, isso? Já fazem 3 semanas, e essa será a 4ª semana, que simplesmente o presidente das 2 casas suspenderam. Só tem sessão virtual para tirar a pressão lá de Brasília. Então, isso é estratégia para não deixar acontecer a CPMI ou a CPI do Banco Master, que é o maior escândalo da história econômica do país, do sistema financeiro. E olha, nós estamos lá com a CPMI do INSS, roubaram os nossos aposentados, as nossas aposentadas, velhinhos e velhinhas. Isso é muito E Lulinha? cruel, é muito Lulinha, cruel. panhou ou não panhou? Pois é, essa história de panhou, não panhou, é meu, mas não é meu, né? Não está virando brincadeira aqui em Cuiabá. Mas é sério, né? Porque o Lulinha tem lá já definido, ele sumiu do país para fugir, para não vir na CPMI. E agora também, a semana passada, a CPI não puderam funcionar, porque além disso tem a do crime organizado também. E elas não estão funcionando porque todos aqueles que foram convidados ou convocados pela CPI ou CPMI, são várias, né? São 3, né? O Supremo Tribunal Federal deu liminar para eles não precisarem ir. Então isso é muito ruim, está ficando ruim para a imagem também do Supremo Tribunal Federal. Senador, isso que eu ia perguntar para o senhor. Falar em Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes não consegue explicar, não consegue responder como é que a esposa dele conseguiu fazer um contrato de 129 milhões com o Banco Master e o Dias Toffoli teve que renunciar à relatoria do caso Master. Como é que o senhor vê o futuro desses 2 ministros? Por isso que também assinei, junto com outros parlamentares, para ter também a investigação dos dois ministros. O senhor também assinou? Assinei. Isso aí é uma outra CPI, o que é? Isso é para fazer a investigação. Uma comissão processante. Para fazer a investigação. E aí fazer com que a Polícia Federal, com que todos os instrumentos de Estado tenham mais independência e força. Mas porque o tal não do pode Alcolumbre, ser... o tal do Alcolumbre, lá o presidente, disse que não quer saber se tem 30, 40, 50, 80 assinaturas, que ele não vai deixar abrir a comissão processual. É o absurdo, né? Porque infelizmente é o nosso sistema, né? Nós votamos uma Constituição parlamentarista e o sistema que foi pelo plebiscito aprovado foi presidencialismo. E isso dá muita força para o presidente da Câmara, da Assembleia, da Câmara Federal e do Senado decidir se coloca ou não coloca. Ele tem esse poder? Uai, se está conseguindo ficar 4 semanas parado o Congresso Nacional praticamente, um mês, só com sessões virtuais, eu entrei com requerimento em junho para não ter o recesso de junho, porque o Brasil tem pressa, o cidadão que está aí em casa pagando imposto e vendo esses absurdos, é claro que o cidadão fica revoltado e com razão. Olha, nós somos campeão, o Brasil, 11 mil obras inacabadas. Somos campeão de feminicídio em Mato Grosso. E o que é isso? Tudo, não é só lei, não. É o Estado presente. Então, uma obra inacabada, o que é isso? É prejuízo. Então, o cidadão que vai lá, tem o seu filho, quer trabalhar, não tem creche, vê a creche inacabada, ele fica com revolta. Eu quero que o senhor responda, o senhor está fugindo de mim. Não vou fugir nada. Qual o futuro desses 2 ministros do STF, Dias Toffoli
e Alexandre de Moraes no Senado, porque o Senado tem poder de caçar. Pois é, esse é o aspecto. Por isso é importante, agora nas eleições, o cidadão, ele vai decidir, desde deputado estadual, federal, senadores, 2 senadores, governadores e presidente da República. Como o presidente Bolsonaro sempre falou, nós precisamos ter a maioria na oposição, principalmente no Senado. A Câmara também é importante, para que a gente possa pressionar e escolher o novo presidente do Senado que tenha compromisso. Eu acredito que a campanha eleitoral será também muito, mas muito decidida exatamente por aqueles que vão se apresentar perante a população. Olha, tem que ser investigado, a Constituição nossa é clara, todos somos iguais perante a lei. Não pode ser porque eu tenho o cargo de senador ter privilégios. Felizmente nós votamos, né, Lúcio, Wilson? Conseguimos acabar com o foro privilegiado. Hoje já não tem mais foro privilegiado para os políticos. Qualquer político que cometeu, ele começa a responder imediatamente. É isso que nós temos que fazer. E aí, sem dúvida nenhuma, o eleitor, ele é soberano. Eu quero voltar aqui agora às obras. Mas eu quero dizer, né, Wilson, primeiro, Claro. eu assinei todas as CPIs como líder do bloco, eu é que indico os Você é o líder membros... do bloco do PL? Sou líder do bloco. São PL quantos novo. senadores? Somos hoje em 26. O senhor é o líder? Sou o líder e eu é que indico os membros das CPIs. Das comissões. E como líder, claro, eu tenho a presença constante, toda a presença, não para votar como líder, mas para falar, para estar presente, trocar, se for o caso, um membro por uma situação ou outra. senhor. Né? Então é isso que é o meu papel. E assinei e votei todas as matérias que nós, que defendemos o presidente Bolsonaro, que defendemos um país liberal, um país que possa ser de oportunidade, de crescimento, todas as matérias, menos a reforma tributária, porque para Mato Grosso é muito ruim. Senador, vamos voltar aqui para nosso quintal. O senhor ficou conhecido como dono do DENIT durante muito tempo. Devido à sua atuação forte, hoje o senhor preside uma frente parlamentar nessa área de logística, de infraestrutura. Fala um pouquinho para quem está sentado aí e que tem curiosidade para saber dos projetos de ferrovias para Mato Grosso. Olha, muitos perguntam, mas Wellington, por que você fica defendendo às vezes portos? Olha, é porque nós estamos no coração do Brasil, produzindo alimentos, né? O Mato Grosso hoje, nós alimentamos quase 1 bilhão de pessoas. É o Brasil para melhorar a nossa cesta básica. Eu sou médico veterinário, eu sei o que é a produção no campo. Então, produzir alimentos para a cesta básica brasileira ser farta, ter mais qualidade e ter preço mais acessível é o nosso papel. Mas ainda nós exportamos, né? Hoje, né, o mundo inteiro recebe produtos de Mato Grosso. Então, por isso eu defendo a infraestrutura. Porque o custo do Brasil é o maior problema. Nós estamos aqui no coração do Brasil e temos que ir lá tão longe levar os produtos. Então, é importante o porto e defendo muito também as ferrovias. E aí, a primeira ferrovia que nós trabalhamos muito foi com Vicente Vuolo, que é a ferrovia Ferronorte. Vuolo, ele foi o pai, né, o idealizador dessa ferrovia e que agora está fazendo 50 anos de aniversário dessa luta. Nós estamos fazendo um grande projeto de comemoração, já aprovei no Senado da República, vamos fazer uma grande cerimônia lá em homenagem à história de Vicente Vuolo, ele que foi deputado estadual, deputado federal, junto com a Assembleia. Prefeito de Cuiabá. Prefeito de Cuiabá e ainda senador. Então, nós vamos fazer a homenagem a essa história. O Edinho Araújo, que é lá, prefeito de São José do Rio Preto, foi 4 vezes prefeito e ele que lutou muito pela ferrovia, principalmente a ponte rodoferroviária que interliga São Paulo a Mato Grosso do Sul e depois vem para Rondonópolis. E agora estamos avançando de Rondonópolis. Este ano ainda vamos inaugurar o trecho até a BR-070, que fica no município de Dom Aquino, mas bem encostadinho em Primavera e Campo Verde. E já estamos trabalhando para a duplicação da BR-070, principalmente de Primavera, pelo menos até... E para Cuiabá, o ramal. E para Cuiabá, o ramal. Está lá assinado, é compromisso fazer também o ramal de Rondonópolis. Não é ramal, não. Eu quero mudar esse nome. Porque Vicente Vuolo, ele idealizou primeiro, não foi ramal. Foi a chegada da ferrovia aqui em Cuiabá. E por isso nós estamos estudando para que a gente faça Rondonópolis, Cuiabá até Cáceres. Porque nós precisamos melhorar também, aproveitar novamente a nossa hidrovia. Eu estive em Cáceres há 60 dias atrás com a Marinha do Brasil e lá nós já conseguimos fazer o projeto e ampliar
a hidrovia além da cidade de Cuiabá até a Barra do Seputuba. Por que isso? Porque como houve mudança do rio, estava impactando na cidade, inclusive quase interrompeu a estrada. E eu consegui, há uns 8 anos atrás, o recurso para fazer a derrocagem, a proteção da estrada, e agora nós vamos fazer a dragagem do Seputuba até Cáceres e de Cáceres para baixo, para voltar essa hidrovia, porque a hidrovia é o meio de transporte mais barato, menos impactante ambientalmente, e por isso é importante que a gente leve a ferrovia até Cáceres, até para viabilizar a nossa região. E a Ferrogrão? Ferrogrão até Miritituba. Agora nós tivemos a COP30, né? Que vergonha, viu? O governo federal foi lá, o ministro esteve lá prometendo para os indígenas e não cumpriu nada. Foi só uma fachada que usaram prometendo para dar satisfação à comunidade internacional. Olha que vergonha. Agora teve lá um porto, lá em Santarém, invadido pelos índios, porque cobrando aquilo que o governo não cumpriu. E nesse aspecto não está certo os índios invadirem uma empresa, um porto, atrapalhar, porque aí os caminhões, filas intermináveis, mas o governo falou, tem que cumprir. Esse é um problema. Quem falou tem que cumprir. Se deve, tem que pagar. Isso não pode valer só para a iniciativa privada. Tem que valer também para o setor público. Então, por isso, nós trabalhamos muito essa questão da ferrovia Ferronorte também e Ferrogrão, que é fundamental e que estão atrapalhando. Mas nós estamos fazendo a FICO, que foi a primeira ferrovia de integração, que é a ligação da Norte-Sul, que vai de Anápolis até lá Itaqui, no Maranhão, e o presidente Bolsonaro, à época, como presidente, ele fez o seguinte, Wilson, ao invés de pegar, cobrar e botar o dinheiro no caixa do governo para a renovação da ferrovia Carajás e também Minas e Espírito Santo, ele falou, não, Vale do Rio Doce, vocês fazem o trecho de Mara Rosa até Água Boa como pagamento. E depois de pronta, vai ser feita a nova concessão, quem ganhar vai fazer de Água Boa até Sinop, e Lucas, Sinop, Sorriso será o grande terminal de encontro, né, ferroviário e rodoviário também. Claro que isso tem que persistir, tem que acreditar, tem que trabalhar, tem que ter fé para que as coisas aconteçam. O senhor falou aí que quem deve tem que pagar. O governo do Estado deve RGA os seus servidores. E eu pergunto, eleito governador, qual o seu compromisso com os servidores públicos de Mato Grosso? O senhor responde depois do intervalo comercial. Pronto, ficou bom demais. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar, busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização, bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Está construindo ou reformando? Na Santana Materiais para Construção, em Chapada, você encontra tudo em um só lugar. Do alicerce ao acabamento, oferecemos produtos de alta qualidade e variedade com o atendimento que realmente faz a diferença. Sua obra ganha mais segurança, economia e praticidade. Venha conferir nossas ofertas e transforme seu projeto em realidade. Santana, construindo sonhos com você. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira,
piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na pousada Casa da Serra. Se eu te falasse que você tem a chance de participar de um quadro e ganhar R$1.000, o que você faria? Ou então entrar numa moto minha. R$1.000? Ia pagar umas contas. Meu emoção de ter uma moto. E se eu te convidar para participar de um quadro no programa Wilson Santos, onde você vai responder perguntas e numa sexta-feira poder sair de lá com R$1.000? Você toparia entrar? Opa, na hora. E se você quiser ser como o Maxson e participar do quadro Show do Milão e concorrer a R$1.000 numa sexta-feira, entre em contato com a gente que a gente vai te explicar como participar. Obrigado pela sua audiência. Está aqui, né? O primeiro pré-candidato a governador do estado. Outubro teremos eleições em Mato Grosso. 1º de janeiro, um novo governador toma posse em Mato Grosso. E é você que vai decidir quem governará Mato Grosso de 2027, né? 28, 29, 2030. É o quadriênio 27 e 30. Está na sua mão a decisão. E hoje o nosso programa está oportunizando a você, a sua família, conhecer ideias, a vida pública, o currículo de um dos pré-candidatos, o Wellington Fagundes. E no bloco anterior, eu perguntei ao senador Wellington sobre a RGA, porque o governador Mauro Mendes disse que o senador Wellington está causando aí pânico, terrorismo, ao dizer que ele, eleito governador, paga a RGA. Como é que é isso, senador? Ao dizer que não dá para pagar a RGA. É isso que ele falou, porque não está cumprindo até hoje. E o que eu tenho dito, Wilson, olha, quem deve, assinou uma promissória, assinou uma duplicata, assinou qualquer documento, é lei, tem que pagar. Antigamente era no fio do bigode, né? Antigamente era no fio do bigode. E cumpria. Agora, aquilo que é lei não quer cumprir, olha, se eu tenho, e aí eu quero deixar muito claro, minha vida sempre foi de honrar compromisso, nunca deixei uma duplicata sem pagar, sempre paguei tudo, nunca dei cano em ninguém, como político da mesma forma, sempre agi cumprindo meus compromissos. Suas empresas já entraram em recuperação judicial? Minha empresa não. A firma do meu filho, ao invés de entrar em recuperação judicial quando teve problema da pandemia, porque ele é um grande distribuidor de produtos agropecuários, ele chamou os credores e fez um grande acordo, vamos parcelar isso, é isso que tem que ser feito, mas tem que cumprir. Então não pode, o RGA é isso, se o governo não pode cumprir tudo da mesma hora, mas chame os servidores públicos, negocie, converse, dialogue, e assim que eu quero ser, Wilson, um governo humano. Está aqui, olha, as planilhas, o governo do estado de Mato Grosso, o nosso resultado fiscal do Mato Grosso hoje é bom, por quê? Porque a nossa produção aumentou demais. O Mato Grosso desenvolveu em todas as regiões a produção agropecuária, e quem faz isso é a força do produtor. Por isso nós defendemos que não tivesse moratória da soja, porque estavam massacrando os pequenos e médios produtores de Mato Grosso. Você nos ajudou, a Assembleia Legislativa nos ajudou, eu fiz audiência pública lá no Senado e conseguimos acabar por unanimidade no CAD e também no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, já conseguimos vencer mais uma dificuldade que botava no pequeno. Então, o RGA é compromisso de governo e eu vou pagar sim. Vou conversar com os nossos trabalhadores, com os servidores públicos e vamos encontrar, inclusive, é possível você, junto com o servidor público, escalonar de acordo com a arrecadação, porque quem presta o serviço para o cidadão é o servidor público. Senador, não pode ter esse choque entre governo e servidor público. É ele que presta o serviço lá para o cidadão, sim, não senador, é o governador. O governador disse que o senhor não tem experiência nenhuma para pleitear um cargo do tamanho de governador de Mato Grosso. Como é que o senhor responde isso? Fácil, fácil. Olha, eu já contei aqui no início do programa toda a minha trajetória política, de vida, de experiência, como presidente da Associação Comercial, como secretário municipal de planejamento, secretário no governo do Dante, trazendo obras importantes. E olha, como parlamentar. Wilson, quando eu fui candidato, a primeira vez a deputado federal, eu queria ser candidato a prefeito, porque eu achava que era melhor começar como prefeito. Depois eu fui ver bem
É claro, se você tem uma experiência legislativa, facilita muito mais. Você foi prefeito, mas antes de ser prefeito, você foi deputado. Né? Vereador. Então, vereador, você conseguiu aprender como funciona a política e como executivo poder fazer as tratativas com o servidor público, fazer as tratativas aqui junto à Assembleia, em Brasília. Um governador tem que conhecer Brasília. Governador que não conhece Brasília, aí sim é inexperiente. O próprio Mauro, ele foi candidato a governador, não tinha sido nada antes. Ele foi candidato depois de perder para você, né? Para prefeito, mas não tinha sido nada. E foi governador. E olha, está fazendo um bom trabalho e nós ajudamos. Você lembra bem que o presidente Bolsonaro queria que eu fosse o governador. Eu falei, presidente, vamos apoiar o Mauro. E ele, o Mauro, na verdade, teve muitos embates com o presidente Bolsonaro, principalmente na pandemia. Olha, teve embate na pandemia, mas eu quero ler aqui para você. Mato Grosso foi o estado que mais recebeu recurso proporcionalmente na pandemia. Quase 2 bilhões. Sabe quem ajudou por isso? O senador Wellington. Recebeu e outros, quase 2 bi. Quase 2 bi a fundo perdido, jogado, entregue aqui para o governo. Mais vacina ainda, né? Mais vacinas de graça. Foi lá, o Brasil comprou e fala, o presidente da República... Olha, o presidente Bolsonaro criou o Pronamp. Pela primeira vez teve financiamento para o pequeno para não fechar as empresas sem garantia. A garantia era o talento. Os nossos artistas tinham lá condições, os restaurantes para não fechar, a cidade para não fechar. E também o trabalho para o campo. E aí fala da questão ideológica. O presidente Bolsonaro, ele é contra o comunismo, esse socialismo radical. Ele foi lá na Rússia e falou com Putin, conversou, dialogou como estadista. Para quê? Para garantir que os insumos para o Brasil continuar a produzir viessem para o Brasil. Então ele não foi olhar a cor partidária e nem ideológica, ele foi lá olhar como patriota. E agora, como que está? Porque circulam nos bastidores de que o presidente Bolsonaro vai apoiar Otaviano Pivetta. Tem veracidade essa informação? De forma alguma. O que acontece? Eles fizeram tudo, já foram lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, todo lugar que ia o presidente Bolsonaro estava lá no pé. No Rio de Janeiro o presidente me chamou e falou, então eles estão aqui, querendo a pressão para você não ser candidato. Falei, presidente, tudo com tempo e a hora, vamos trabalhar. Eu vou fazer o meu papel, vou procurar fazer a minha pré-campanha e se eu estiver bem, presidente, eu serei candidato. Se eu estiver mal, não tem problema nenhum, eu abro mão. Então é o que eu estou fazendo na pré-campanha. E o senhor vai abrir mão? Eu tenho certeza que eu vou estar bem, porque a minha história de vida sempre colocou isso. Como é que o senhor está nas pesquisas hoje? Sempre fui o primeiro colocado, sempre fui. Eu sou o primeiro colocado, o Jaime Campos está na segunda possibilidade, eu tenho quase o dobro, e o outro lá, que é o Pivetta, tem terceiro, mas terceiro lá embaixo. Então, como que eu iria abrir mão para quem está lá em terceiro ou quarto? E olha, a minha experiência política é de vida, de honrar compromisso, experiência de ser 6 mandatos como deputado federal, 2 vezes o mais votado da história, ser 2 vezes senador, o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil, e tenho certeza que nós vamos eleger o Flávio Bolsonaro. Se nós ajudamos o governo do Estado, e o Mauro às vezes não quer reconhecer, tem que reconhecer. O governo Bolsonaro ajudou demais Mato Grosso, porque eu fui com o Mauro lá no Paulo Guedes, para aprovar um financiamento de 100 milhões de dólares para melhorar a nossa educação, que precisa de muito investimento. Olha, o governo federal tem ajudado muito o Mato Grosso, e aí, independente de cor partidária. Então, não dá para dizer que um governador de Mato Grosso não precisa conhecer Brasília. Então, a minha experiência de senador e deputado federal é que vai me permitir, se Deus quiser, e claro, o voto do eleitor para ser governador, junto com Flávio Bolsonaro. Eu vou pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Agora é a pré-campanha, estamos trabalhando, porque eu tenho certeza, pelo conhecimento, pela amizade que eu tenho com o Flávio, senador então, não comigo... tem mais dúvida, o candidato do presidente Bolsonaro em Mato Grosso é o senhor? Olha, é muito claro que nós definimos no partido, assim como foi na eleição passada. Nesta eleição, o PL se transformou no maior partido porque veio o Bolsonaro. Ele é o maior líder nosso e nós respeitamos a todos. Eu tive com ele 3 semanas. Como é que foi essa visita? Muito boa. Foi 2 horas de visita no dia 7, agora, onde o Flávio Bolsonaro fez questão de ir lá. Foi o primeiro pré-candidato e até agora o único que ele foi junto lá na audiência com o pai.
E lá ficamos 1h30 conversando com o Flávio Bolsonaro, definindo toda a estratégia e, muito claro, cabe ao presidente Bolsonaro definir os candidatos a senador. E Mato Grosso está definido. Tem o apoio do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o Zé Medeiros como nosso pré-candidato. E quem que é o outro? Flávio é o pré-candidato definido. Esse é o número 1. E o outro? O outro, essa outra está livre. Nós Pode vamos ser a discutir. Janaína? Vai ser o que os partidos definirem que tiver na coligação. Mas, claro, vamos ouvir o Partido Nacional e o Partido Estadual. Por isso, eu tenho hoje já homologado pelo meu partido, nacionalmente, e aqui também no Estado, para ser o pré-candidato. E assim estou trabalhando. E tenho certeza que vamos aqui apresentar, porque eu quero ser, acima de tudo, um governo humano, um governo para olhar para as pessoas, para estar lá no interior, como foi sempre a minha vida. O interior precisa da capital, a capital precisa do interior. Nós não podemos deixar uma Baixada Cuiabana... Senador Wellington Fagundes, por falar em governo humano, qual o seu posicionamento em relação ao feminicídio que pôs Mato Grosso líder nacional? Olha, líder nacional e feminicídio não é só questão de segurança, é também o Estado tem que estar presente. E presente com o que é? Com delegacias especializadas, com assistência social, com... Olha, eu estou apresentando agora, viu, Wilson? Eu quero até deixar aqui para você, no seu programa. Já está apresentado, que é uma lei, que é a Lei Mulher Segura. O que é isso? Ela cria o Sistema Nacional de Proteção Eletrônica de Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Então, aqui, dentre todos os artigos, principalmente, fica instituído a Lei Mulher Segura, destinada a ampliar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por meio de uso de tecnologia, monitoramento eletrônico e resposta imediata das autoridades de segurança. No último, o 4º artigo é: a vítima poderá receber dispositivo de proteção pessoal, incluindo um botão de emergência ou aplicativo que alerta conectado às centrais de monitoramento aqui junto na Força Tática do governo. E além disso, não é só lei. Nós precisamos também instrumentalizar, como eu disse, com as delegacias, com a assistência social, na educação. Nós temos que chegar próximo daquela mulher vulnerável. Não é para depois que o crime aconteceu. Olha, homem que bate mulher, eu quero até que você coloque aí o recado do Flávio Bolsonaro. Ele gravou e mandou um recado aqui especial. Olha aí, atenção, olha nossa aí. técnica, se estiver na ponta da agulha, pode colocar a matéria. Ela vai colocar. Flávio, é muito bom estar com você. Você, primeira reunião que marcou para começar a organizar a agenda foi fazer, assim, uma pauta feminina, porque como homem de verdade, os homens não podem entender o que a gente sente, mas o homem de verdade não criou filha para apoiar de ninguém, não tem uma esposa, não tem acesso à saúde, mas acima de tudo, ele chama as mulheres para saber como eu posso fazer para ajudá-las. Isso é sensacional. Você e o Coronel Fernando estavam aqui com a gente, bater esse papo, né, sobre as pautas que são sensíveis. Eu sou casado com a Fernanda, sou xará, sou pai de 2 meninas. Fala pra você, Fernanda, as coisas são demais. Então, assim, de verdade, obrigado aqui pelo aprendizado e para a gente colocar como prioridade aquilo que é obrigação do governo, que tem que ser feito, que a gente pode melhorar, o que cabe no orçamento, todas as pautas que envolvem as mulheres. Soraya e Fernanda, vou estar aqui pronto para ouvir e para tirar do papel, que é o mais importante, não ficar só, né, de historinha, fazendo discursinho bonito. Vamos agir. Conta comigo. Um abraço a todas as mulheres do Brasil, do nosso estado de Mato Grosso, Rio de Janeiro, as mulheres. Esse aqui é o Flávio. É o Flávio que cuida das mulheres. Você aí, covarde, agressor de mulher, assassino de mulher, se prepara, porque teus dias vão ficar muito ruins. Entenda que finalmente a gente vai trabalhar para colocar em prática o cumprimento das leis que já existem e todos os mecanismos para dar celeridade para que covardes como você não tenham mais vez aqui na nossa sociedade. Eu vou fazer uma brincadeira que a gente faz muito comigo, Flávio. O Flávio, ele é da segurança, ele não tem coturno. Mas, gente, ele tem uma caneta e essa caneta é pesada para proteger eu, Soraya, todas as mulheres. Um abraço a todos. Abraço. Olha o que falou aí o Flávio. O senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Quem acha que manda em mulher é covarde. Isso não vai acontecer no nosso governo, porque eu e Flávio Bolsonaro, ele presidente da República e eu governador, vamos trazer política pública de apoio à mulher. E olha, eu quero fazer um governo humano. E fazer um governo humano
é chegar próximo daqueles que mais precisam. Eu quero fazer um governo descentralizado, onde a gente possa valorizar a nossa Baixada Cuiabana com um programa específico. Principalmente Mato Grosso, hoje esse estado produtor, exportador, nós temos que industrializar, nós temos que produzir aqui. Não tem essa história de todo dia chegar 100 caminhões de hortifruti aqui, não. Vamos valorizar, e a Baixada Cuiabana, ela não tem vocação para ser uma grande produtora de soja, de grandes produções, mas pode ser uma grande produtora. E aí nós vamos trabalhar junto, Wilson, junto com a Assembleia, junto com o servidor público, junto com as igrejas, junto com a sociedade. E eu tenho certeza que você vai ser reeleito, e quero te convidar para me ajudar. Assim como eu vou pedir para cada cidadão, porque eu não sou o dono da verdade. Eu não quero ser aquele que chegar lá, olha, eu sei tudo e vou fazer tudo. Não, eu vou aprender como eu sempre fiz na minha vida, ouvir principalmente os mais experientes, trabalhar com os jovens, a mulher vai ter vez, é isso que vai ser o governo humano. Ok. Simples de falar. Da experiência política, só isso. Obrigado, essa foi a entrevista com o pré-candidato a governador de Mato Grosso, senador Wellington Fagundes. Muito obrigado, senador. Obrigado aí pela presença e pela...